Bom dia, seus caras de rato prenhos, beleza? Vou fazer um vídeo aqui que o Alexandre me pediu. Fase embrionária aí desse sistema. E vamos tentar aí ser breve, né? Tá, resumir bem rápido. Basicamente a gente vai falar sobre os climas. São 9 tipos de climas, dados os continentes. E cada clima vai ter 6 subclimas. Então, se são 9 vezes 6... A matemática é do 6, né? Aproximadamente 54, se eu não me engano. Beleza? Vou dar uma breve introdução sobre cada um e depois como vai funcionar o sistema de recurso. Beleza? A princípio, o Jakar, né? Que seria o continente onde tem Smoke e Rose, que são dois lugares divididos. Ele vai ter 6 tipos de clima. 6 tipos de subclima, perdão. E 3 tipos de clima. Os climas realísticos, eles vêm da profundidade da psique, né? Que a energia base, né, do Jakar é psíquica. Então você tem o realístico, que é aquela questão mais de verdade, de ser honesto, de buscar a sinceridade das pessoas. E nos ambientes onde tem população, né, que são os ambientes povoados, você vai ter os ventos intencionais. Então, o próprio clima vai trazer algumas intenções dos seres, né? E aí as pessoas vão ter interconectividade psíquica dada a intenção da pessoa. Então todas as intenções vão ser mais claras, tornando assim cada vez mais difícil das pessoas mentirem umas para as outras ou serem falsas. E outros fatores assim. Tá? Então é uma região muito propícia para comércio e negócio, é muito propícia para interações humanas reais, sinceras. E basicamente isso, né? E somado a isso tem um fator elemental aí de você ter cristais de verdade, coisas assim. Os pampas das virtudes, que vai demonstrar as virtudes originais das pessoas. Então, sabe no currículo quando você coloca que você tem certas habilidades, certas virtudes? Então, ele vai ser como se fosse um ambiente assim, de pampas, onde você vai ver as habilidades verdadeiras das pessoas e colocar à prova, né, a tira-teima. Ele vai sempre mostrar para as pessoas o que realmente elas são hábeis e em um lugar de auto-reflexão, por assim dizer. Beleza, dentro do estágio virgem ou de sítio, virgem é aquele que não foi imaculado pelas interações humanas, e de sítio, um lugar com abundância, né, de recursos, a gente tem um clima fantástico, que é um clima mais voltado para o lúdico, né? Para aquela parte da enganação da emoção, enganação dos sentidos. Então, nas planícies da mente, ele é um lugar de difícil acesso e de difícil manutenção, por conta que ele literalmente faz essa brincadeira com a mente das pessoas, ele cria ilusões, ele buga as pessoas, por assim dizer, mas também ela faz aquilo que a pessoa está pensando, né? Então você entra como se fosse num divã, num sonho, e essas planícies, ninguém reside lá porque, é a mesma coisa que você está vivendo numa loucura, né? Você entra num êxtase ali meio bizarro. Já o Vale das Essências é uma região muito rica, né? Vamos dizer assim, onde você consegue desenvolver a essência do seu ser, do seu âmago, e não só você, mas todas as raças, todas as interações que ali existem. E essa questão de abundância da essência, né, de abundância do seu eu interior e etc. Então faz aquela parte reflexiva, mas também faz com que os seres se desenvolvam na parte espiritual / etérea muito mais forte. Beleza? Então é como se fosse, sei lá, um lugar para um retiro, vamos dizer assim, né, do mundo, mas ao mesmo tempo você fortalece o seu eu interior. Uma coisa mais filosófica, vamos dizer assim. Por último, o clima de provação, ele vem com os dois mais pesados, né, que é inóspito e calamidade. Então você tem o deserto fragmentado, que é literalmente uma fragmentação do seu eu. E aí você vai... Aquele filme Fragmentado é um bom exemplo. Então você vai ter multifacetações de tudo aquilo que você já pensou, de todas as dúvidas que você gera, e vai se gerando mais pensamentos e acaba se tornando um lugar não acessível porque não tem muito recurso. As pessoas que entram lá normalmente ficam loucas ou morrem. Então é um lugar que não é comum de ser habitado por causa da fragmentação do indivíduo, né? Então a pessoa tem que ter uma solidez mental, uma capacidade mental muito forte. Então, por exemplo, se a pessoa viveu a vida inteira no Vale das Essências e aí chega no deserto fragmentado, talvez ela consiga sobreviver, por conta que aqui ele fortaleceu a essência para depois entrar no deserto fragmentado. Caso contrário, é muito difícil. E as Montanhas do Fim é um ambiente que quer te matar, por assim dizer. Então, é uma montanha extremamente alta, mas não só por ser extremamente alta, ela parece que age contra as pessoas que tentam interagir com ela. E ela busca, vamos dizer assim, uma energia caótica, uma questão mais
colapsada, né, para punir as pessoas que ali entram. Pô, tem uma introdução breve sobre Smoke Rose Jakar. Você tem a lógica do povoado, que é onde tem pessoas, do livre, que são coisas mais, vamos dizer assim, mais neutras, né, mais equilibradas, do virgem, que é tipo sem ser imaculado, do sítio, que é bastante recurso, do inóspito, e é difícil de se manter lá por falta de recurso e falta de estabilidade, e do calamitoso, que é uma região colapsada que está tentando te matar. Dito isso, não vou mais explicar sobre nossa calamidade virgem, sítio, povoado, livre, que são os tipos de clima, nas outras regiões. Eu vou só falar sobre como eu pensei ali mesmo na região, beleza? Bem, passando para Upper, a gente vai ter 3 tipos de clima: abissal, raízes e primaveril. Dentro do abissal, a gente vai ter os campos metálicos, que são regiões ali com bastante eletricidade, com bastante metal. E assim, você pensa, pô, mas se tem metal era para ele ser uma região de sítio, né? Tem bastante metal. A questão é, por ter bastante metal, não tem líquido algum. Então, a falta de líquido já faz com que não tenha chuva, faz com que tenha bastante fator elétrico, que a gente sabe que, tipo assim, a chuva dele é chuva tipo de enxofre, coisas desse tipo. Então, o ambiente, assim, e é bem problemático. Ele só tem metais pesados, então o ar é denso e por aí vai. Desastres algozes é basicamente um ambiente, na verdade, uma mescla de ambientes, né? Porque dentro de Upper, que são elementos naturais, né, a base da energia, esses desastres algozes, eles são como se fossem assim, regiões onde acontecem desastres variados. Então pode ser um tsunami do nada, um tufão, um tornado de fogo. Então, tipo, nessas regiões de desastres algozes, vai acontecer diversos desastres naturais ambulantes e até inimagináveis, até mágicos, por assim dizer. E tudo envolvendo elementos. Então você pode ter, sei lá, um dia pode estar tendo uma torrente de som e todo mundo que entra ali vai ficar surdo ou desorientado, vai desmaiar lá e vai morrer. Aí no outro dia tem tipo rajadas de vento a, sei lá, 1000 km por hora, que tipo, descama o corpo da pessoa e a pessoa morre. Então é literalmente um ambiente onde vai matar um indivíduo, por assim dizer. Já no ambiente de raízes, tanto o virgem quanto o sítio, você tem camaleões. Ele é como se fosse um ambiente que se camufla. Então ele não parece ser aquilo que ele é. E por conta disso as pessoas não costumam entrar lá. Então às vezes ele vai parecer um desastre algozes e não é. Às vezes ele vai parecer os campos metálicos e ele não é. Então ele vai copiar outros locais que tem aí. E na grande maior parte dos casos, não é que ele se desloca, mas ele se modula, né? Para não ser explorado, para não ser visto. Mas tudo que envolve ele é literalmente parte de um camaleão, por assim dizer. Só que não chega a ser um animal camaleão, mas aquelas coisas que são miméticas, aquelas coisas que copiam e fazem essas funções naturais como se fosse um copiador. E por isso que eles não foram explorados, são imaculados. O vertido, já por outro lado, ele vem daquela questão de ser um ambiente rico elementalmente falando. Então tudo que tem de elemental pesado, assim, de floresta, de madeira, de metal rico, precioso, vai estar nessa região. Então, coisas de todos os elementos possíveis ali vai ter nessa região com abundância. E por conta disso também vai ter uma fauna e uma flora riquíssima, mas ao mesmo tempo bem esquematizada, bem estruturada e bem complexa. Tá? Já o primaveril, ele é mais leve, né? Ele vai ter os brotados e os organelos. O organel é aquilo que, tipo, o próprio ambiente se vincula com a estrutura física e solidez das pessoas que estão desenvolvendo o ambiente. Então, seja por plantação, seja por, vamos supor assim, vila élfica, né, que o pessoal tem nos D&Ds da vida e tal. Então, pensa assim, pô, construções no meio de árvores e coisas do tipo. Então, o organel, ele meio que vincula a cidade ao ambiente. E as raízes, as árvores, as coisas vão crescendo junto com a lógica, né, vamos dizer assim, da cidade em si. O brotado, né, que é o livre, ele é aquela região mais de plantio, é bem tranquilo, tipo, você planta, brota, tudo que você, tipo, é uma terra riquíssima, mas ao mesmo tempo equilibrada, né? Tipo, é claro que a pessoa pode estragar essa terra e tornar ela um organel construindo alguma coisa, mas na grande maior parte dos casos ela vai ser sempre uma brotada ali, que é tipo um ambiente para plantação legal, beleza? Não só isso, mas tipo, aqueles conceitos de terra boa e por aí vai. Bem, fechamos o Upper, vamos para Mehran. Mehran tem 3 tipos de subclima, quer dizer, tem 3 climas e 6 subclimas como todos. Primeiro, Mehran tem energia oracular, né? Então,
de previsão de futuro, de pureza e de conhecimento, né? Então, oracular, né? Vamos dizer assim. Então, uma coisa como oráculo. E a primeira coisa delas é o horizonte de eventos, perdão. E nesse horizonte de eventos é literalmente o da física, vamos dizer assim, onde você consegue ver perspectivas futuras, o espaço-tempo fica dilatado. E isso é muito risky, né? Vamos dizer assim. Então, você tem as montanhas eternas, que é uma região onde o tempo meio que não passa na mente da pessoa, e por conta disso as pessoas não vivem lá, porque você fica doido. Então até seu corpo e você mesmo às vezes pode não passar. Então tipo, tem um retardo, uma dilatação temporal com o resto do ambiente. Então, por exemplo, o tempo lá passa diferente, tudo lá passa diferente. Então ninguém quer ficar lá, porque pensa, você entrar lá e sair 20, 30 anos depois. É muito complicado, vamos dizer assim. As pontes atemporais, então aí como eu posso dizer, quando você está numa região dessa, você vai ficar se deslocando dentro do espaço-tempo de forma bizarra. Então, tipo, às vezes você pode ir para trás ou para frente, dependendo do movimento que você faz, dependendo de como você entra, de como você sai. Então, isso também complica muito a entidade do ser e até o conceito temporal da pessoa. Então, os horizontes de eventos são, tipo, duas regiões meio bizarras, pitorescas, mas que brincam com essa questão de tempo e espaço, beleza? Os visionastas são uma coisa mais chilling, vamos dizer assim, né? Então existe o campo dos videntes, que é uma região virgem, que é onde as pessoas entram ali e elas começam a ter visões. Isso buga um pouco a mente delas, mas vamos dizer assim, as pessoas não ficam lá por muito tempo porque você começa a ter visões demais e isso meio que gera uma crise ansiosa, né? Porque você começa a ver coisas e aí você não consegue mais distinguir isso da realidade da realidade e do presente e aí você fica tipo com essa time-lapse quebrada. Então, nos campos dos videntes, muitas pessoas vão lá para buscar conhecimento, buscar outras coisas, mas não ficam muito e nem se estabelecem nesse tipo de região por conta disso. Já na floresta pensante, ela literalmente é um âmbito, um antro, né, vamos dizer assim, do conhecimento para você buscar informação. Então, quando você chega numa floresta pensante, você consegue se desenvolver, você consegue estudar, né, ter uma erudição, uma sabedoria muito maior, porque é um ambiente propício para isso, né? Então, ele trabalha nessa sua parte de insight, vamos dizer assim, muito forte. Beleza, passamos para a região dos observadores, né? O clima dos observadores. E aí você tem dois climas, né? No livro é a tunda das memórias. Então, por exemplo, se alguém teve amnésia, coisas do tipo, é um lugar onde vai, tipo, florescer suas memórias. Você vai ter, tipo, essa visão das suas memórias, coisas que talvez você esqueceu de traumas, etc. E ele sempre vem trazendo essa questão de, tipo, você ter uma memória mais sólida, você conseguir melhorar a sua capacidade de memória, suas visões. Então, tipo, você vai começar a ter memória idética, memória sensorial muito maior. Então, todos os tipos de memória emocional, por assim dizer, todas elas vão ser trazidas à tona com muito mais força, tanto para o bem quanto para o mal. E o monte das predições são onde as pessoas vivem. Então, as pessoas lá, elas começam a ter predições, começam a ver coisas que podem vir a acontecer, cenários, por assim dizer. Aqui a gente fecha Mehran, que é uma região oracular, e a gente vai para CDB. CDB, né, continente das bestas, ou continente de Drock no futuro, ele é um continente baseado na energia de força, vinda de Drancos, né? E aí você vai ter, basicamente, mano, uma região animalia, né, bestial. Então, pô, dentro da zona, né, que é a região mais pesada, você tem o deserto absoluto. Então, pô, nada cresce, nada vive ali, é muito ruim de viver. Você tem que ter uma extrema força para passar por ali. Então é como se fosse um deserto do Saara mesmo. Tipo, uma extensão bem longínqua de deserto. E pune qualquer um que fica ali, porque, mano, para você conseguir recursos, para você conseguir comer, pra você conseguir sobreviver é muito difícil. E tem a região bestial, que é onde tipo, a maior concentração de bestas de todo o nosso universo by far. Então, pô, naquela região ali, uma cadeia alimentar bizarra, gente querendo comer gente, bicho querendo comer bicho. Então, tipo assim, cada segundo você tem que estar tentando sobreviver, porque é uma selvageria bizarra, insana. Então, literalmente, tudo vai estar tentando te matar. A fauna, a flora, o próprio clima, é tudo totalmente calamitoso, por assim dizer. Beleza, passando disso, a gente vai pro Animalia. E dentro do Animalia são duas coisas tranquilas, vamos dizer assim. Então, tem o Oasis primeiro, que é um ambiente assim, extremamente agradável, extremamente chilling. Só que ele meio que muda de lugar, tá? Então ele é um clima, um ambiente que ele se modifica. Então às vezes você pensa que o oásis está ali, vamos supor, está no meio do deserto absoluto, você vê um oásis. Só que você não tem certeza, porque ele se modifica de local. Sim, ele tem esse poder, por isso que ele é virgem. As
pessoas não conseguem se estabelecer lá porque ele tem um período de permanência e depois ele muda o domínio dele. Depois você tem o Ninho do Poder. O que é o Ninho do Poder? Lembra que a gente tem um clima calamitoso, bestial, então onde as bestas ficam ali se carcomendo? O Ninho do Poder é onde as bestas reproduzem. E é como se fosse um local sagrado, onde elas vão se reproduzir, vão replicar. Claro, tem proteção, tem defesas naturais para você não sair roubando ovo e não sei o que lá. Tem gente que ainda o faz. Mas o Ninho do Poder serve para isso, é onde está concentrada a maior energia de nascimento dessas bestas, desses bichos, por assim dizer. Depois tem o clima tribal, onde fica dois locais bem tranquilos, que primeiro os domínios de caça, onde pessoas se estabeleceram para caçar e elas têm esses métodos de caça, tem bastante armadilha, bastante situação de protecionismo, né, vamos dizer assim. E nesse subclima você tem ali uma região bem controlada, um clima entre aspas agradável, estruturas propícias para isso que interagem com o ambiente, então são extremamente camuflados, por assim dizer. E não só isso, o próprio ambiente ele começa a fornecer meios de caça, né, para as pessoas e formas de prática, vamos dizer assim, né? Ele se molda aquilo que as pessoas precisam para se tornarem bons caçadores, por assim dizer. Já na Savana do Poder, é como se fosse um ambiente parecido com a savana da África. Ele tem um clima ali tranquilo, as raças conseguem sobreviver, tem um ecossistema mais equilibrado, diferente do bestial. E basicamente as raças vivem como um acordo, por assim dizer, né? Tem uma estrutura ali saudável, né? Nada muito predatorial, nada muito louco. Mas ainda assim é uma savana chilling, vamos dizer assim. Não tem muito segredo não. Beleza? Depois a gente tem Jasmut. Jasmut, que a energia dela, se não me engano, é alquímica. Então tem a ver com inovação, engenharia, piriri e pororó. Beleza? A gente tem o subclima poluído, metacorp e engrenoso. O poluído é o refúgio, né? Que é uma região inóspita, que é onde a grande maior parte das coisas começam a ser tóxicas e ter lixo e bastante coisa de lixo, vamos dizer assim. Literalmente isso. O lixo começa a ser gerado naturalmente nessas regiões. Mofo, tudo que tem ali, entre aspas, de decompositivo, parece que vai para essa região. Então são regiões muito ruins de se viver. Precarizíssimo, vamos dizer assim. E o Oxidares é uma região onde tudo oxida, independente se é carne, se é ser vivo, se vamos dizer assim, se você tem um refúgio que é o lixão, o Oxidares é como se fosse a limpeza, né? Então tudo que tem ali vai ficar oxidando, seja até o ar é oxidado, tudo vai se afetar de uma forma bem destrutiva, por assim dizer. Então por isso que ninguém fica nessas regiões, eles tendem à morte, vamos dizer assim. O Metacorp, em primeiro lugar, é os modulares, né, que é uma região virgem. É uma região que vai se mudando. Ela é como se fosse um Tetris, né, vamos dizer assim. Então, às vezes, num dia está uma montanha, no outro dia essa montanha virou uma chapada, no outro dia virou um vale. E essa região modular, ela buga muitas pessoas e as pessoas não gostam desse lugar. Porque, você está escalando a montanha e do nada começa a desaparecer as pedras que você estava se apoiando, começa a mudar o lugar, né? A estrutura física do ambiente ela é modular, então ela nunca vai ter um padrão e por conta disso as pessoas não vivem nesses locais e também nem gostam muito de interagir com ele. Já as farms é literalmente uma região de sítio normal, então ela é naturalmente como pode dizer, um plantation, um commodity, né? Vamos dizer assim, então é uma extensão de terra que naturalmente, tá? Não é como se o ser humano foi lá e plantou, não é como se alguém fez alguma interação. Naturalmente, ela é subdividida em espaços de sítio, né? Em espaços, literalmente, com campos verdejantes e estruturas para certos tipos de recursos. Então, é como se fosse uma plantação natural. E isso, por si só, é bizarro, né? Porque você tem uma manufatura de ecossistema muito bem feito, bem estruturado, e que faz com que as pessoas possam ir lá e coletar, e ela vai ter um crescimento regular daquela mesma manufatura, daquele mesmo ciclo, né, da região. Já os engrenosos, você tem os campos experimentais, que são locais que, vamos dizer assim, facilitam experimentos e você tem como se fosse um meio de segurança, o próprio ambiente se autorregula com uma facilidade bizarra. E com isso as pessoas usam eles para testes, para combates, para coisas assim, e eles são comedidos, mesmo que você aplique muita energia dentro desse ambiente, ele se autorregula naturalmente.
e a região de variantes, que é onde os povos, né, da região de Asmund ficam. E nesses locais, eles meio que, vamos dizer assim, são a extensão dos campos experimentais, mas com variantes possíveis. Então você tem uma região ali onde você consegue fazer, por assim dizer, umas variantes bem malucas e bem estruturadas da sua própria ideia. Então vamos dizer assim, você pode construir certas coisas, ter estruturas bizarras, e normalmente o ambiente vai se autorregular para contemplar isso que você quer fazer. Então se você quer fazer, sei lá, uma torre que toca o céu, ou uma escavação que naturalmente é impossível para tentar chegar ao centro da Terra. Então tipo, essas coisas assim são chamadas de variantes, onde você faz estruturas e ciência, propriamente dito, bizarras, e o próprio ambiente se autorregula. Para o ser humano, que é meio bizarro. Ser humano não, né? Para as raças que são meio bizarras. Beleza, Chasvin, a gente tem... Esse daqui é um ambiente, como é que fala? Sacerdotal, energia sacerdotal, energia de bênção, não lembro agora. E basicamente ele vai ser a região, vamos dizer assim, dos religiosos, né? E de modo geral é isso, vamos dizer assim. Sendo bem breve, tem o Monte da Fé. Esse Monte da Fé, ele testa as pessoas e ninguém costuma ficar lá. Tá? Primeiro, o clima Arca, Sagrado e Templário. O da Arca, ele tem o Monte da Fé, que é onde as pessoas vão e para se provar mesmo, é como se fosse uma sabatina. Muita gente vai nessa região inóspita para se provar e morre lá. E para provar a sua santificação e etc. E realmente a pessoa tem que acreditar naquilo que ela não vê e etc. É bem complicado. Já o Mar do Esquecimento é uma região inundada, vamos dizer assim. E as pessoas que ali entram, instantaneamente, elas meio que entram como se fossem vazias, né? É uma questão de extração de ser. Bem complicado, uma região que, tipo, pisou, provavelmente você vai se anular ou vai, sei lá, bugar legal. Sagrado. Os campos austéricos, né? Eles são campos literalmente, tipo, abundantes, né? Do maná. E nisso, as pessoas que ali entram, elas têm que estar 100% purificadas. Caso elas não estejam, elas, não vou dizer que elas morrem, mas elas são expurgadas, elas não conseguem entrar. E como quase nenhum ser é 100% puro, ninguém entra nessa região. É uma região literalmente isolada, a não ser que o ser seja 100% puro. A Floresta das Bênçãos, mano, nessa região tu ganha 500 mil buffs, você se cura, você tem toda essa questão de, entre aspas, ser abençoado e tudo mais, vamos dizer assim, né? E já na região dos Templários, você tem a Chapada da União, e basicamente é um lugar onde as pessoas vão para se reunir, para interagir, para compartilhar conhecimentos. E é um ambiente extremamente agradável, que as pessoas ficam mais calmas. O ambiente em si ele é convidativo, ele é harmonioso, né? Então é uma região assim onde você contempla o infinito e por assim dizer. Já no clima dos Templários, mas no subclima dos Acólitos, é uma região fervorosa, né? Então onde as pessoas, né, são mais fervorosas, tem mais essa questão de vínculo com o divino. E por conta disso, tem várias vezes que elas são provadas, testadas, quistas, vistas, por assim dizer. E por conta disso você tem as variações aí da interação. Então onde vem os templos, onde vem as rotinas, vamos dizer assim, messiânicas, por assim dizer. Vou tentar acelerar um pouco, que já está demorando muito. Acelerar aqui. Beleza. Bem, Valefor, energia, sombras, morte sombria, vamos dizer assim, necromante. Então, basicamente, o abismo é uma terra seca, literalmente uma terra seca, não tem nada lá, e nem é pra ter nada lá. Vale dos Ossos, então uma região onde, bem, como você pode dizer, mortos-vivos vão tentar te caçar. Epifânio, o Imutável, é uma região, para quem já conhece a mesa, é a região do Gunter. Então é uma região onde você só tem um tipo de acesso, só tem uma coisa lá. E a única coisa que tem lá é sustentada pelas pessoas que vivem lá. Fora isso, ninguém pode sair de lá e nem mexer com as coisas de lá. Então, resumindo, ela é literalmente imutável porque tanto os seres que habitam lá, eles só vão para um ponto específico e toda a região ao redor ela não se permite ser modificada.
qualquer pessoa tenta interagir com ela, ela não se altera. Mesmo que, sei lá, você derrube uma árvore, no mesmo instante ela vai se recriar. Então tudo que ali está vai permanecer, basicamente isso. Os canyons sombrios é uma região onde você tem vales, né? E dentro desses vales tem uma riqueza infinita dentro do que se propõe às sombras ali, essas questões. Os climas abismo, epifânio e cemitérios. E nos cemitérios é onde é os mais equilibrados. O primeiro é o limbo, que é onde as pessoas conhecem o Shark, Shark não, tem outro nome. Mas é uma região lodular e propícia, né, vamos dizer assim, para as artes, né, do Valefort, onde rola bastante guerra, onde rola bastante mortalidade. É uns bagulho meio insano. E nos túmulos, né, do subclima de túmulos, é onde as pessoas, como eu posso dizer, fazem aquilo que o clima pede, né? É onde elas lidam com as funções, vamos dizer assim, né, de Valefort. Então as pessoas interagem, você tem um clima mais pesado, mais mórbido, mas ao mesmo tempo o ambiente ele é responsivo. Então você tem umas questões aí meio dark, por assim dizer. Babélico, iluminista e frenético. Lembrando que o Wild é uma região onde mistura o caos, a influência e a genialidade, né? As coisas bem assíncronas. Mas você tem as terras arrasadas, que são terras que, por conta de embates, é como se fosse a tática de terras arrasadas mesmo da guerra. Então, houveram guerras nesses locais e esses locais provavelmente ficaram... o próprio ambiente se moldou a uma região que não tem mais como ter, vamos dizer assim, qualidade, né, para qualquer coisa. Nem para se viver, nem para se plantar, nem para nada. A região de Caolhos é uma região literalmente caótica. Então, tipo, as pessoas que tentam entrar nessa região se tornam frenéticas, se tornam malucas, por assim dizer, por combate, e elas nunca se mudam. Então, tipo, é uma região onde as pessoas tentam se matar, os seres tentam se matar, as plantas tentam se matar. E assim, todos os outros lugares tentam te matar. Mas nesse daqui, a partir do momento que você interage com ele, você tem só uma missão de vida, você fica doente, vamos dizer assim, para caça, para não para o caos, né? Você quer causar o mal, vamos dizer assim. Na região iluminista, você tem a mata criativa, e ela é, vamos dizer assim, não é que ela seja modular, nem que ela seja como as outras. Mas ela é uma região onde ela faz com que, quando você interaja com ela, você tenha uma criatividade e você pense que você está nela, só que ao mesmo tempo você não está nela. Ela te exime dela, vamos dizer assim. Então ela é como se fosse uma ilusão, só que realmente você está dentro da mata criativa, só que ela faz com que a região dela te expurgue dela para você nunca ficar lá. Então você acaba pensando que está dentro da mata criativa, mas você vai estar em outra região, provavelmente nos campos prolíficos ou coisas do tipo. Já os campos prolíficos, ele é uma região onde você tem... Se, por exemplo, em Merhan você tem aqui a floresta pensante, que te ajuda a pensar, os campos prolíficos te ajudam a produzir, né? Então, às vezes, você vai fazer uma construção de algo, você vai desenvolver uma teoria e você vai conseguir produzir insights diferentes da floresta pensante. Que se na floresta pensante você se tornou um erudito, você começou a ver coisas que talvez você não via, nos campos prolíficos você produz, você entende o passo a passo, você constrói toda uma etimologia, você constrói todo um fator de desenvolvimento genioso, vamos dizer assim, né? Então tem uma variação aí entre esses dois subclimas, mas os campos prolíficos, vamos dizer assim, são campos extremamente produtivos, extremamente eficientes, né? Que eu acho que é uma palavra mais certa. E aí a grande maior parte das pessoas vão para lá para produzir coisas, por assim dizer, porque o próprio ambiente te ajuda, né? Com outros fatores aí que eu não... eu posso citar, né? Mas, enfim. Em Wild você tem o povoado e o livre, que é o frenético, né? Então os tenazes das feras. Então a região livre, né, desse local, as pessoas ficam mais aceleradas, né, mais agitadas. E existe muito combate, muita questão de loucura mesmo. Pô, o povo gosta de brigar nesse lugar, por assim dizer. E os matilhares, né? Os matilhares é onde as pessoas vivem. Elas costumam se cercar, né, entre si. E tem muita questão como se fosse uma matilha de lobos, né? Então as pessoas se fecham na matilha,
caçam as outras matilhas, dominam regiões, então, pô, é uma região bem combativa, uma região bem reclusa, mas ao mesmo tempo que tem influência entre si, bastante briga, por assim dizer. Vamos lá. Último, Azimuth, que é uma região áurica, né? Uma região rica e de extrema conexão, de extrema fator estratégico para o universo. Então, em primeiro lugar, Midas. Então você tem o deserto de ouro, tá coligando com o clima de Midas. É um lugar literalmente rico em ouro, só que só tem ouro. Rios de ouro, tudo de ouro. E se você entrar nessa região, você já imagina provavelmente o que acontece se é uma região de Midas, né? E a planície da União é uma região que meio que faz com que as pessoas se unifiquem. Então pensa assim, você foi lá com seu cachorro, você vai virar um cachorro humano e vai acabar, tipo, virando um só depois com o ambiente. Então o ambiente ele converte tudo numa centralização única. Então quanto mais tempo você passa lá, mais você se unifica, você se assimila ao ambiente. E isso é problemático, né? Parando para pensar. O aportado, ele vem da questão de aporte, né? De ancoragem e tal. Então você tem a ancoragem das portas. O que isso significa? É como se fosse um bloqueio de uma região aí, de um outro plano. Então ele ancora as portas que abrem o plano negro para não ser um plano só. E isso por si só é pesado. E vamos dizer assim, as pessoas não interagem com esses locais porque tem umas coisas meio calamitosas de tabela. Então ninguém quer viver nessa região. E o Porto Negro. Então, o que é o Porto Negro? Ele é o sítio dessa região, ele é o que faz a conexão. E, por exemplo, se as portas ancoram, o porto ele pega os recursos. Então, tudo que vem do continente negro para nesses sítios de Porto Negro. E esses portos negros, eles servem para isso, para você ter recursos de um outro plano. Uma parada bem diferenciada, assim, para, tipo, é o único lugar que vai ter. E ele tem essa temática aí, um pouco do continente negro que está sobrando, vamos dizer assim, está escapando para a nossa realidade, para o nosso plano. Dito isso, você tem o clima dos sobrepostos, tá? Onde você vai ter os campos áureos. O que são os campos áureos? São campos, por assim dizer, de extrema conexão com quem ali habita, vamos dizer assim, né? Então, pô, se eu fizer um campo com tema X, esse tema X ele vai proliferar com tudo aquilo que está correlacionado com ele. Então ele vai fazer diferente do padrão da farm, diferente de outros padrões que a gente viu nos livros, né, que eram bem abundantes. A gente vai ter um campo áureo. Então pensa que ele é quase como se fosse um sítio natural, só que prolífico. Vamos dizer assim, não prolífico, né? Rico. Bem rico em nutrientes, materiais. Então tudo que você colocar ali vai dar... E vai dar melhor do que nos outros lugares que ele é de origem. Basicamente isso, né? E as coisas ao redor vai crescer no ecossistema favorável para que ser ainda melhor. Então, bem enxutada mesmo. E a questão da casa dos portais. Então, pô, toda vez que tem povoado, esse povoado ele vai se sobrepor a outro povoado. Então, pô, regiões com certo grau de conectividade, né? Com certo grau de interação inteligente, faz com que eles se interconectem e façam portais entre si, naturalmente falando. E aí você tem regiões de portais que vão se interconectar. Então, toda Azimuth, sem exceção, é interconectada. E os seus portais eles têm um sistema próprio de conexão natural ambiental. Tá? Então você pode fazer teleportes naturais diferente de outras localidades que você tem que fazer todo um estudo, todo um trabalho, e pororó. Bem, com isso eu encerro a primeira parte, né, que é a parte dos climas, e agora eu vou falar dos recursos, que é algo bem breve.